Vamos gravar, Bárbara, por favor. Repitam comigo, vamos lá, todos juntos. Somos salvos para... De novo, mais forte. Somos salvos para sempre. Amém. Em Hebreus 7,12 está escrito: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Vamos orar, porque o Espírito tem algo profundo a nos revelar nesta hora. Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, por Tua vontade soberana, cumprindo a propósitos e desígnios eternos, e faz parte, Senhor, da nossa caminhada, os olhos iluminados do nosso coração. Fostes Tu, Senhor, que fizeste essa obra em nós. Por isso, Tu estás, Senhor, desvendando mais e mais aqueles mistérios que estiveram ocultos, mas que aprove ao Senhor revelá-los em tempo oportuno. Obrigada por esta igreja, obrigada pela vida do nosso apóstolo e bispo primaz Miguel Ângelo, obrigada pela doutora Rosana, nossa bispa, pela família apostólica. Eu te agradeço, Senhor, pelas nossas vidas neste altar, neste ministério em São Paulo, pelos pastores, presbíteros, diáconos, ministros, aqueles que servem a esta casa, Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nos reuniu numa família muito abençoada sobre a terra. E nós queremos que a cada irmão que foi sendo acrescentado nesta jornada para um propósito Teu, que a cada irmão também seja revelada a Tua graça, a plenitude da graça sobre graça, para que todos sejam tão felizes como hoje nós somos, Senhor. Sejam tão livres como hoje nós somos. Por cabeça, como hoje nós somos, desfrutamos deste pacto e queremos que todos que aqui chegam, que têm contato de alguma forma com o nosso ministério, também desfrutem da maior bênção, que é viver a genuína graça de Deus. Que assim seja em nome de Jesus, e todos digam amém. Amém. Muito obrigada, Ciro, Tiago. Meus irmãos amados, eleitos do Senhor, pedras que vivem, bem-aventurados porque são de Cristo Jesus. O meu desejo é que o conteúdo deste estudo que nós faremos agora seja motivo de crescimento espiritual para toda a igreja, para todo o povo do Senhor. Nós temos que lembrar alguns pontos que já estudamos e temos que passar esta revelação para aqueles que o Senhor tem trazido. No Antigo Testamento, havia muitos sacerdotes. Por que muitos sacerdotes? Porque cada vez que um sacerdote morria, um outro sacerdote o sucedia. No novo pacto, na nova aliança, na graça de Deus, nós temos um único sacerdote para sempre, eterno, definitivo. No Antigo Testamento, o sacerdote, ele entrava num lugar chamado Santíssimo, ou chamado também o Santo dos Santos. Havia o átrio, onde o povo ficava, o arraial, o átrio, depois havia o lugar santo, e depois havia o Santo dos Santos. Havia o lugar santíssimo, só o sacerdote entrava no Santíssimo. E neste lugar, uma vez por ano, o sacerdote aspergia o sangue de um cordeiro, ali tipificando a morte de Jesus Cristo. E esse sacerdote entrava naquele lugar, só ele podia entrar, e ele levava uma corda amarrada na perna. E nesta corda eram presas campainhas, nós chamamos de sinos, pequenos sinos. Se você quiser saber pouco como era, você vai se lembrar da Igreja Católica, né? Se você esteve lá como eu um dia, você sabe que nas missas o sacerdote, ele balança umas campainhas. Mas o que será aquilo, né? Eu acho que é para o povo não dormir. Não, vamos passar para frente. Havia, umas campainhas, uns sinetes que eram amarrados na perna dos sacerdotes. Enquanto as campainhas estavam ali tocando, enquanto ele se mexia e se ouvia o som daqueles pequenos sinos, era sinal que o sacerdote estava vivo. Por quê? Era sinal que o sacerdote estava limpo diante de Deus. Mas se aquelas
campainhas, se aqueles sinos parassem de tocar, é porque o sacerdote tinha literalmente morrido na presença de Deus. Tinha caído fulminado. Quando o sacerdote morria, parava aquele som, não se mexia mais, mexiam na corda, não fazia mais barulho, morreu o sacerdote. Estava indigno, impuro, sujo. Entrou no lugar santíssimo da presença de Deus. Então, ele era puxado por aquela corda para fora do lugar santo. Porque o povo não podia entrar no Santo dos Santos por causa do pecado. Então, isso nos mostra algo muito importante. Isso nos mostra que na presença de Deus não pode haver pecado, não pode haver erro, não pode haver mentira. Deus levava isso tão a sério, mas tão a sério no Antigo Testamento, isto era levado, que as vestiduras dos sacerdotes, a roupa dos sacerdotes, eram feitas de linho finíssimo. Por que linho finíssimo? Porque o sacerdote não podia sequer suar. Por quê? Porque o suor era símbolo de esforço, de obras. E se ele suasse, né, isto mostrava que ele estava se esforçando de alguma forma, que estava fazendo alguma obra, algum esforço. E Deus queria ali uma atitude de fé, porque ele entrava ali pelos pecados, matava aquele animal, aspergia aquele sangue pelos pecados do povo. Ele tinha que acreditar naquilo que ele fazia. O sacerdote do Antigo Testamento, ou o sacerdócio do Antigo Testamento, estava baseado em Moisés e nos 613 mandamentos da lei, as cerimônias, os ritos, as abluções, os batismos, os sacrifícios. A Bíblia Sagrada diz que mudou o sacerdócio. Então, não é mais Moisés, não é mais Arão, agora é Jesus Cristo. Amém? Agora, quem é Jesus Cristo em relação ao sacerdócio? Vamos ver isso em Hebreus 3:1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, o sacerdote nesta aliança não é qualquer sacerdote, é o sumo sacerdote, é o maior sacerdote, é o principal sacerdote, é aquele que está sobre todos os outros sacerdotes, é Jesus Cristo. Amém? Então diga, nesta aliança, o sumo sacerdote é Jesus. Em Hebreus 7,16 diz, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Então, o que Jesus veio trazer nesta nova aliança é indissolúvel. A obra de Jesus Cristo é indissolúvel, indestrutível. Amém? Versículo 17. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso significa que se ele é sacerdote para sempre, ninguém mais pode substituir Jesus. Ele é o eterno sacerdote, o sumo sacerdote para todo sempre. Versículo 18. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança. Como se chamava mesmo a anterior ordenança? Lei. Então, por um lado, se revoga a lei, a anterior ordenança. Por quê? Por causa da sua, diga comigo, fraqueza e inutilidade. Uau! Tudo o que Moisés fez, tudo o que Arão fez, tudo o que os levitas fizeram, foi revogado. Foi terminado. Vocês estão entendendo? Ora, por que foi revogada a lei? Porque ela era fraca e era inútil. Então diga comigo, diga, a lei era fraca e era inútil. Agora uma pergunta. Se o antigo pacto é fraco e inútil, por que as igrejas tradicionais vivem o antigo pacto? Por quê? Sabe por quê, amados? Porque eles mudaram o sacerdócio. Eles não têm mais na igreja nem Arão, nem, né?
nem os descendentes de Arão. Todos os cristãos sabem que Jesus Cristo é o Senhor. Mudaram o sacerdócio porque sabem quem é o Senhor, quem é o Salvador, é Jesus. Mas eles não mudaram a lei. Eles estão vivendo a lei, eles estão vivendo de um pacto fraco e inútil. E que ainda por cima foi revogado. Você percebe o drama que vive a lei? A situação que vive a igreja tradicional? Versículo 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, então veja, por um lado se revoga a lei. E por outro lado se introduz esperança superior, a graça, pela qual nós chegamos a Deus. Aleluia. Então diga, a graça é superior. Olha, é a Bíblia que diz, a lei era tão fraca e tão inútil que foi revogada. Não serve, não tem validade. Agora foi introduzida uma nova aliança e é muito superior. Então pense, se Jesus me deu uma coisa superior, eu vou ficar com uma coisa inferior, fraca, inútil e que foi revogada, igreja? Não. Sabe o que você acabou de dizer? Que mudou o sacerdócio e mudou também a lei. Você creu, você já entendeu isso. A sua resposta é a compreensão exata deste fato. Que quando se muda o sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Versículo 22 e 26. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. O sacerdócio de Jesus é santo. É diferente do sacerdócio humano, dos homens. Versículo 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Amados, esse é o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Amém? 27. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios. Primeiro, por seus próprios pecados. Ele não tem pecado, ele é santo. Depois, pelos pecados do povo. Por que não? Nem pelos pecados do povo? Não, porque fez isto uma vez por todas. Quando ele se deu em sacrifício. Quando a si mesmo se ofereceu. Então, Jesus fez isso uma vez por todas. Por isso é que nós acreditamos que a salvação é para sempre. Jesus, por um único sacrifício, já nos redimiu, já nos perdoou, já nos regenerou, já nos lavou, já nos salvou, já nos deu eterna redenção. É até quando a eterna redenção? Para sempre. Versículo 28. Vamos lá. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Também tinha uma hierarquia sacerdotal. E até aquele que era a autoridade máxima na lei, também era sujeito à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então Jesus é sacerdote, sumo sacerdote, perfeito para sempre. Quando você começa a entender isto aqui, que o que Jesus fez é para sempre, que houve uma mudança e que nós não temos mais que voltar à prática do que era feito no antigo pacto, no Antigo Testamento, aí a sua mente e o seu coração mudam também. Se houve mudança de sacerdócio e houve mudança de lei, tem que haver mudança no seu pensamento, tem que haver mudança no seu sentimento. Amém? Então, o que Jesus fez? Ora, amados, Jesus pôs fim a isso. Vamos ver Hebreus 10:1. O que era? Visto que a lei tem sombra dos bens vindouros. Não a imagem real das coisas. Então a lei, como ela não é real, definitiva, ela nunca, jamais pode tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Então, todos os anos era a mesma coisa. Mas aqueles sacrifícios, aqueles ritos,
eles não tornavam o povo perfeito. Por mais que se repetissem aqueles sacrifícios, não aperfeiçoava. Então, se ele não aperfeiçoava, o que Jesus fez? Pôs fim a todos aqueles rituais, sacrifícios, pôs fim à lei. Ele tomou sobre si os nossos pecados, encravou tudo na cruz do Calvário, e ele disse: agora vocês estão perdoados para sempre, uma vez por todas. Quem recebe esta verdade? Versículo 9 diz: então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Presta atenção. Remove o primeiro para estabelecer o... Tem que remover o primeiro sacerdócio e o primeiro pacto, a lei, para estabelecer o segundo sacerdócio e o segundo pacto, Jesus e a graça de Deus. Quem recebe? Amém. Compreendem isso? Amém? Então tem que remover a lei da vida. Tem que remover, não a lei da vida, a lei mosaica de sua vida. Tem que remover. Mas, bispa, por que as igrejas tradicionais não dizem isso aqui? As igrejas tradicionais estão aí combatendo, na verdade, o que nós pregamos. Em vez de estar combatendo o demônio, o espiritismo, a macumbaria, a idolatria, a feitiçaria, estão combatendo exatamente o que nós pregamos. Por quê? Porque as igrejas mudaram o sacerdócio. Chamam Jesus Cristo de Senhor e sumo sacerdote, mas não mudaram a lei. O que eles dizem? É Jesus. Mas continuam suando, pagando preço, sacrificando, lambendo o pó da terra, cansando, marchando para Jesus. Mudaram o sacerdócio, mas não mudaram a lei. Estão debaixo da lei de Moisés. A Bíblia diz que quando se muda o sacerdócio, é necessário que se mude também a lei. Bispa, me diga uma coisa. E nós, então? Nós não somos mais, ou não temos mais na igreja, levitas? Não. Em Apocalipse 1:6 diz: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Ele nos constituiu seu reino. Nós somos o reino de Deus. E ele nos constituiu o quê? Sacerdotes. Nós, amados, somos nós, sacerdotes. Agora, não é mais levita. Agora não tem mais o sacerdote da descendência de Arão. Abaixo do sumo sacerdote, que é Jesus, estão os sacerdotes reais. Eu e você fomos constituídos por ele, reino e sacerdócio. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Vai. Glorifica o Senhor. Eu sei que alguns vão dizer: mas bispo, a gente vai nas lojas de CD e tem lá a CD dos levitas. Não mudaram a lei. Estão ainda fazendo o quê? Vivendo no tempo de Arão. Estão vivendo na outra dispensação. Não entenderam que mudou a lei. É por isso que tem igrejas que tem até incensário. Queimam incenso no altar. Estão lá, no tempo de Arão. A igreja romana tem as tais das campainhas. Blim, 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 blim. O que significam as campainhas? O sacerdote está dizendo: estou vivo. Não morri. Como era no tempo de Arão. É preciso avisar. 2 de Pedro 2:9. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. Não é nada disso que diz 2 de Pedro 2:9. Vamos para a nossa Bíblia Sagrada, por favor, né? Nós temos que conferir coisas espirituais com espirituais. Quem achou? Eu passei 2 de Pedro. É 1 de Pedro. Pegadinha. Cadê a Elô? Pegadinha. Pronto. Achamos? 1 de Pedro 2:9. Vós, porém, sois o quê? Raça eleita. Vós, porém, olha o que você é.
raça eleita. Então você é um eleito. Não foi o seu livre-arbítrio. Foi você que foi eleito, escolhido por Deus desde antes da fundação do mundo. Então, vós sois raça eleita, sacerdócio. O que você é? Sacerdócio real. Agora, você é o sacerdote do Rei Jesus. Amém? Quem fez você sacerdote de Jesus? Ele mesmo. Que mais que você é? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O diabo pode te pegar? Não, você é propriedade exclusiva de Deus. Para que tudo isso? A fim de proclamar as virtudes. É para abrir a boca para falar virtude, não para falar bobagem. Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Graças a Deus por isso, né? Mas muitas pessoas, você sabe, estão aí vivendo conforme o velho pacto. Eu quero dizer à igreja e ao mundo inteiro que Deus não honra o velho pacto. Deus não honra a velha aliança. O velho pacto, a lei de Moisés, é um ministério de condenação e morte. O sacerdócio já foi mudado. Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Então, a lei também foi mudada. A pergunta é, como é que se muda a lei? Porque o sacerdócio nós entendemos, temos Jesus como nosso Senhor. Mas como é que se tira a lei da igreja? Como é que se muda a lei? Romanos 3:27 diz, onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Agora você vai entender uma coisa preciosa. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Deixa no telão, Celso. A lei do Antigo Testamento, a lei mosaica, é que produz jactância. Você sabe o que é jactância? Jactância é arrogância, vaidade, ostentação, orgulho, soberba, culto de si mesmo. Isso tudo é jactância. Então, você vai entender agora. Mudou o sacerdócio, mudou a lei. Paulo está perguntando, onde foi parar a jactância? Foi de todo excluída. A jactância foi excluída. Porque a lei produz jactância, a lei produz soberba, a lei produz orgulho, a lei produz esse culto de si mesmo, a lei produz ostentação, a lei produz orgulho. Agora não é mais a lei, agora não há mais jactância, foi de todo excluída. Por que lei? Para fazer obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Então, a lei das obras produz vaidade, arrogância, porque você vê as pessoas dizendo, eu jejuo, eu vou ao monte, eu fico a madrugada inteira me prostrando ali em cima de cascalhos, ferindo os meus joelhos, eu sou o melhor, eu sou o mais santo. Isto é jactância. A lei produz isto aqui, a lei das obras. Mas na fé, na graça, não há jactância. Não há, amado, pastor todo-poderoso. Não existe isso no pacto da graça de Deus. Não há pastor Deus dentro da igreja. Aqui na graça todos nós somos iguais. Não tem um mais ungido que o outro. Todos nós temos a mesma unção. Não tem um mais abençoado que o outro. Todos nós somos abençoados. Não tem um mais justo do que o outro. Todos nós fomos tornados justos por Jesus Cristo. Acabou a jactância. Aqui dentro não tem peito de pombo que anda estufado. Não tem o irmão profeta, a irmã de segunda classe. Acabou o orgulho, a soberba. É graça. Não é bom você se sentir assim, bem, num lugar bom? Amém? 1 Coríntios 15:10 diz, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a gente é o que é pela graça. Porque na lei não era nada disso. É uma guerra na lei, é uma disputa de poder, é uma disputa de cargo, é uma disputa do microfone. As pessoas se matam pelo microfone, se matam por dirigir um louvor, se matam para tocar. Eles fazem qualquer negócio, amados.
É arrogância, jactância. É a soberba. A lei produz isso aqui. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, disse Paulo, trabalhei muito mais do que todos eles da lei. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo disse, não sou eu, viu, gente? Tudo que eu faço é a graça de Deus na minha vida. Amém? Então, a lei da fé põe Deus no lugar dele e põe o homem no lugar do homem. Põe Deus como soberano e põe o homem pequeno, submetido. Amém? E isso, amado, os homens aí fora não gostam. Os homens querem ver submissão a homens. Mas nós nos submetemos a Deus. As pessoas querem que Deus se sujeite ao homem. Tem que ser assim. Você vê pastores dizendo, se Deus não fizer, eu rasgo a Bíblia. É ruim. Isso é o que é? Isso é jactância. Só a graça de Deus põe o homem no lugar do homem. Os homens gostam de ser grandes, de ser deuses, maiores do que todo mundo. Na graça de Deus não há lugar para jactância. Quando algum irmão vem dali, ele veio meio assim, jactancioso. Quem é que canta aqui? Quem é que toca aqui? Eu vou lhe dizer quem é que senta aqui. Primeiro. Para excluir a jactância, o soberbo, o orgulho. Você entende? Deus vai primeiro, amados, tratar de tudo isso. Arrancar essa carnalidade, esse orgulho, essa coisa que a lei produz. Gálatas 3:9 diz, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Isto quer dizer que na graça de Deus não há um melhor que o outro, não há um mais poderoso que o outro, não há um com mais unção do que o outro, não há queridinhos de Deus, sabia disso? Porque em ministérios que eu passei, tinha queridinhos de Deus. Uma vez um líder caiu numa transgressão, e várias, mas numa muito feia. E as pessoas foram procurar a direção da igreja e disseram, aconteceu isso, é lamentável, como é que vai se tratar desse assunto, dessa situação? E veio da direção da igreja a resposta, não se meta com isso, ele é queridinho de Deus. Ele tem um tratamento especial, VIP, com Deus. Vocês imaginam, irmãos, na cabeça de uma jovem, eu me convertendo, ouvindo aquilo, falei, uau, o homem fez e aconteceu e tem tratamento VIP. E eu já me vi na garagem do porão do céu. Amém? Então não há isso. Não adianta querer ir para a televisão, como tem gente indo para combater o que a Bíblia diz. Diz o apóstolo Miguel Ângelo, que no Rio de Janeiro, uma emissora de canal, uma denominação comprou um horário logo antes do programa dele. E fica gastando aquele horário para dizer, não é nada disso que vocês vão ouvir depois. É brincadeira? Gastar um dinheiro desse, nós sabemos como é para pagar a televisão. Para ir lá dizer, não é nada disso, salvação se perde sim, você vai para o inferno. Romanos 3:28 diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Está escrito ou não está, amados? Está claro ou não está claro? Está claro. A lei da fé é que justifica o homem, é que declara o homem salvo. Nós somos justificados, nós somos salvos, nós somos perdoados, nós somos santificados, nós somos livres de condenação, nós somos livres da maldição. Por quê? Por causa da lei da fé. Pela fé é que tudo isso aconteceu na nossa vida. Tá certo? Agora, você há de convir comigo que há milhares e milhares de pessoas que vivem com a Bíblia, vão às igrejas e não entendem nada. E, portanto, sofrem muito. Carregam fardos terríveis. São salvas como pelo fogo. Não há maior insulto a Deus do que você querer fazer o que Ele já fez para você não ter que fazer. Não há
há como insultar mais Deus do que ficar fazendo aquilo que ele já fez para que você não tivesse que fazer. Isso é um insulto a Deus. É chamar Deus de mentiroso. Se a pessoa não dá valor à obra de Deus, veja o que diz Hebreus 10, 29. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Então, quando eu digo, por exemplo, ai, Satanás vai me pegar, ai, eu acho que o Espírito Santo se retirou de mim, eu estou profanando o sangue da aliança. Eu estou, na verdade, tirando o valor daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando a gente ouve as pessoas dizendo, olha, que negócio é esse que Deus quer curar? Deus não quer curar não, é para ficar doente. Doença não foi feita para dar em árvore, é para dar em gente sim, é o teu karma, é a tua cruz. Submeta-se. Amado, quem diz isso está profanando o sangue da aliança, porque Jesus, pelas suas chagas, providenciou cura divina para nós. Quando as pessoas dizem, não, Deus não gosta de rico, Deus não gosta de prosperidade, Deus ama a pobreza, Deus gosta mesmo de um filho miserável. Esta pessoa está profanando o sangue da aliança, porque o Senhor, sendo rico, se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Ele diz que Ele terá para as nossas vidas em tudo sempre ampla suficiência. O Senhor Jesus Cristo disse que nos dará força para adquirirmos riquezas. Então não podemos falar o contrário. Romanos 4, 4 a 8 diz, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. A pessoa faz na lei, e depois ela espera receber. E na graça, como é que é? Nós cremos e esperamos que Deus faça pela fé. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Não é obra, é fé que faz isso acontecer. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Por quê? Porque ele já levou todo o pecado, amado, para a cruz do Calvário. Então ele não pode imputar mais pecado na minha vida nem na sua. Você recebe? Diga, eu estou limpo. Romanos 5,10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós fomos feitos para a salvação. Se a gente não sabia nada disso, era inimigo, estava morto em pecados e delitos, e o Senhor fez toda a obra, imagine o que Deus tem para você agora que a obra já foi feita por Ele na sua vida. Receba, diga, eu recebo o que está para vir, Senhor. Amém. Hebreus 11:3 diz, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Não foi por obras, foi pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Queridos, não havia nada. A terra era vazia, era sem forma, havia um abismo. Mas pela fé veio a existir tudo. Pela palavra de Deus, creu que a palavra dele trazia coisas à existência. E as coisas passaram a existir. Esta noite pode passar a existir na sua vida coisas que não aparecem aos seus olhos físicos. A fé tem este poder. Esta noite pode passar a existir na sua vida a sua casa própria, o seu carro, os seus negócios renovados, a cura do seu corpo, aquela porta grande de emprego que você nem imagina, a salvação da sua família, meu amado, algo que você nunca viu na vida, pode hoje passar a existir na sua vida, porque nós somos movidos pela fé. Nesta igreja mudou o sacerdócio e mudou a lei. Aqui é Jesus e é graça. E qualquer coisa pode acontecer. Glória a Deus. Amém. É assim que tem sido. Ou como nós temos lido tantos testemunhos aqui? Por alguma campanha?
Algum vidro de óleo, jejum, subida ao monte, batismo, abluções, campanhas, sacrifícios? Não! Por fé. Tudo que nós vimos até hoje, depois da revelação da graça de Deus, foi só e exclusivamente por fé. As coisas começam a existir, as coisas aparecem por causa da fé. Se você acreditar nisto que eu estou lhe ensinando hoje. Deus usou a lei da fé para fazer existir o visível do que não aparece. Tremendo, não é? Você não vê a provisão de Deus com seus olhos, mas ela existe. E Deus diz, você tem que saber que é seu direito. Você não está vendo, mas ela está preparada e consumada para você. Efésios 2,8 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé é dom de Deus. Você já tem esse dom. Use em nome de Jesus. Para que você vai ter um dom tão poderoso e precioso? Para nada. É para usar, porque nessa aliança você só vai usar isso. Fé. Tá bem? 2 Coríntios 4,13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Olha o que diz o espírito da fé. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, quando você usa a fé, quando você começa a confessar em linha com o pacto da graça de Deus, a lei da fé opera sobrenaturalmente. Deus respalda, Deus honra a fé. Deus não honra a lei, Deus honra a fé. Bispa, e por que tanta gente não tem isso aqui como resultado na vida? Porque está explicado em Oséias 4,6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque lhe falta saber isto aqui que nós sabemos. Porque lhe falta saber que muda o sacerdócio, muda a lei. Eles mudaram o sacerdócio, mas não mudaram a lei. Está cheio de jactância aí fora. Cheio de soberba, de arrogância. Cheio de gente que quer saber mais do que os outros. Marcos 11:23 diz, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, tem que dizer a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Estou aqui para lhe anunciar que a fé fala. A fé diz. Tem que dizer, neste pacto, o justo vive por fé. E aquilo que ele crê com o coração, ele fala com a sua boca. O Senhor diz, pode falar até com montanhas. Se você crer, às vezes os problemas se tornam montanhas. Mas você tem na sua boca a força para dizer à montanha, saia da minha vida em nome de Jesus. Se você crer nisso, a montanha de problema vai desaparecer. Amados, montes se levantam todos os dias contra a minha vida. Montes se levantam, montes caem. Montes se levantam todos os dias contra este ministério. Montes se levantam, montes caem. Você vem, você vai embora, você volta e a igreja cresce. E a igreja amadurece. E a igreja frutifica. Porque montanhas vêm, montanhas vão. Glória a Deus. Então o que eu faço? Agarre-se a esta palavra. Tem que se agarrar à palavra. Coisas que você não vê podem aparecer. Por quê? Porque elas já existem. Há um mundo invisível, mas é um mundo que é real, amados. Só a tua fé traz as coisas do invisível para o real, para o visível. Você está entendendo? Não duvide, creia. Você vai ver tanta coisa aparecer. Você vai ver tanta coisa se tornar visível. Agora, esquece o modo de viver da lei. É só por fé. Comece a confessar. Eu creio totalmente nestas verdades. Se é assim que diz, é assim que tem que ser. Porque Deus não pode mentir. Tem um dito popular, um ditado popular que diz assim. Diz-me com quem andas e eu te direi quem és. E tem um ditado do velho pregador, dos velhos pregadores, que é assim. Diz-me a que igreja vais e eu te direi em que crês. Sabia que é verdade? Você conversa com os crentes, você sabe exatamente em que igreja eles vão. É ou não é verdade? Que linha que é, sabe? Até às vezes o nome da placa. Não precisa, 30 segundos, 1 minuto, você já reconhece.
O que tem de gente que gosta de uma fitinha no braço, amados? O que tem de gente que gosta de um vale salgado? O que tem de gente que bota uma oração no sapato e anda a Paulista inteira? É verdade. O pregador diz: diz-me que igrejas vais, eu te direi em que crês. Estão crendo em quê? Qual é a base da fé? É inútil e fraca. Porque mudaram o sacerdócio, mas não mudaram a lei. E os cultos da lei são o quê? São obras mortas. Porque diz em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, então não tem que ficar pagando preço. O pecado não tem domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da... Mas nós estamos debaixo da graça. Diga aleluia. Então, no novo pacto, na graça de Deus, o pecado não tem mais domínio como tinha no velho pacto. Agora, se você estiver no velho pacto, o pecado lhe domina sim. Quanto mais lei, mais pecado. Quanto mais não faça, não corte, não use, não coma, não fista, mais tem tropeço, mais tem escândalo no ministério, mais tem coisa escondida. Por quê? Porque tem jactância e tem pecado, porque a lei dá força para o pecado. A graça tira a força do pecado. E coloca a nossa força na fé em Cristo Jesus. Então nós somos os touros aqui, nós somos valentes na fé em Cristo Jesus. A gente não fica preocupado com o pecado, come, não pode, sábado, corpo, caixa de porco, peixinho, não sei da quanto. Acabou isso na nossa vida. Isso não tem valor algum, amados. Se preocupar com essas coisas não salva, não redime, não perdoa, não regenera, não traz prosperidade, não aproxima de Deus, não! Deus não honra a velha aliança, Deus honra a nova aliança, Deus honra os seus filhos que vivem por fé. Talvez alguém diga, bom bispa, se o pecado não tem domínio, como é que fica então se neste pacto eu errar? E se eu errar? Então estou aqui para lhe dizer, amado do Senhor, amada, fuja do erro, fuja, corra, saia fora. Porque se você, conhecendo o que você conhece hoje, não tendo mais o pecado força sobre a sua vida, domínio. Se você insistir no pecado, Deus disciplina, Deus corrige e Deus açoita. Ele não tira a salvação, mas vem o açoite sim sobre a pessoa. E às vezes um açoite de Deus é uma morte prematura. Fuja do erro, fuja das contaminações, fuja das perversões, fuja das ligações com o mundo, fuja. Não é mais para você. Para você, Deus tem coisa melhor e superior. Romanos 7,8 diz, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, você veja que é a lei que dá ocasião para o pecado, que aponta, despertou em mim toda sorte de concupiscência, de desejo. Quanto mais lei, mais desejo. A pessoa usa um cabelo aqui, mas aqui tem cada desejo. É verdade o que eu estou falando, eu sei o que eu estou falando. Usa uma saia aqui, mas aqui tem cada pensamento. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei, diga comigo, está morto o... Amado, o pecado está morto porque o preço já foi pago. Nós não devemos nada. A salvação na nossa vida está completa. Jesus fez uma obra completa. Hebreus 10,14 diz, porque com uma única oferta, uma só, aperfeiçoou até domingo se você ficar bonzinho. Aperfeiçoou para sempre. Quantos estão sendo santificados? É para sempre. Hebreus 7,25. E isto é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, não é o 15, é o 25. Bem, vamos lá. Hebreus 7, agora eu estou certa. Vamos lá. Hebreus 7, 25. Diz assim, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder
por eles. Ele pode salvar totalmente. Quando Jesus salva total. Diga amém. Diga, eu já fui salvo. Salva totalmente. Então, eu não acredito, o nosso ministério não acredita que uma pessoa salva, uma pessoa que ame mais a Jesus do que a si mesma, possa viver outra vez em pecado como uma pessoa mundana e sem sabedoria. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que uma pessoa salva, regenerada, que ame a Deus, não vive mais na prática do pecado. Só se nunca foi salvo de verdade. Porque se é salvo, tem a semente divina e não pode permanecer na prática do pecado, amados. Você acha que uma pessoa salva, uma moça salva? Ah, mas hoje as moças passam por dificuldades, é difícil de arrumar emprego, e o mercado de trabalho está assim congestionado, e aí elas acabam se prostituindo, e tem muitas dessas que se dizem cristãs, evangélicas, o quê? Você acha que uma pessoa salva, que ama a Deus, entrega o seu corpo ao pecado? Não. Ela vai comer amendoim torrado com capim, mas o seu corpo é templo do Espírito Santo, amado. A divina semente não permite que uma pessoa regenerada, salva, fique metida com o pecado. Romanos 8,15 diz, e isto porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção. Agora não tem mais medo. Agora você é filho. E você pode clamar o quê? Abba, Pai. Nós não vivemos mais com medo do inferno, com medo do capeta, com medo da pombagira, com medo de sei quem, com medo do trabalho da macumba, com a sexta-feira, com isso. Agora você está tranquilamente debaixo da cobertura do Pai e você pode dizer, Abba, Pai. Nós agora temos um Pai de amor bondoso. Você pode falar com Ele diretamente, Ele lhe ouve, Ele fala com você, Ele lhe ama, você tem paz com Ele. Tem ou não tem paz? Tem paz. Romanos 5,1 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. De que jeito? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, graças a Deus, que por Jesus Cristo nós temos paz. Agora, para ter paz, tem que entender que mudou o sacerdócio e mudou a lei. Fica debaixo da lei para ver se tem paz. Não tem. Eu vivi lá 17 anos. A gente finge que tem paz, finge que é alegre, finge que a gente tem todas as respostas de Deus. A gente finge que a gente é crente feliz da vida. E tem um monte de coisa enrustida e mal resolvida, e tristezas e lutas que a gente não conta para ninguém, não confessa para ninguém, mas que Deus sempre sabe. Graças a Deus que hoje, por causa da mudança do sacerdócio e mudança da lei, nós temos paz com Deus. Diga, eu tenho paz com Deus. Diga, eu posso dizer, Abba, Pai. Diga, eu posso dizer, Paizinho. Romanos 9,30 diz, que diremos, pois? Que os gentios, que não buscavam a justificação, vieram a alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. Para nós é por fé, nós não somos judeus, não é por obras, diga, é por fé. Versículo 31. E Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei, não foram justificados por fé. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Escute, toda pessoa que se mete com obras, tropeça na pedra de tropeço. Toda pessoa que vive metida com campanha, com coisa que faz, que acontece, que paga com a fogueira, que vai para Israel, que volta de Israel, vive de tropeço. Tropeça na pedra de tropeço. Romanos 10, 2 e 3. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Você viu o pessoal da lei? Ele é zeloso. Hoje eu via na televisão aquele povo. Eu pensei, que povo zeloso. Que gente zelosa. Que gente, sabe, apegada, né, à obra, a sua igreja, a sua denominação, a esse mover, esta coisa que fizeram aí para os crentes, etc. Eu pensei, que gente zelosa. Mas como eu conheço a palavra, eu dizia também, mas que gente sem nenhum entendimento. Está escrito, amados. Eles têm zelo por Deus. Tem zelo por Deus. Eu acredito que foram com intenções boas.
mas não com entendimento. Não tem entendimento das coisas. Acabam tropeçando na pedra de tropeço, sendo escândalo para o mundo, motivo de risada e de chacota. Além do que fizeram desta tal marcha um motivo de receber bênçãos de Deus, continuamos vendo obras. Eu vou marchar porque Deus vai me abençoar. Não mudou a lei. Falam em Jesus, o sacerdote eles conhecem, mas a nova aliança, a lei da fé, eles não conhecem. É triste, não é? Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. É que as pessoas buscam a justiça própria, com obras da lei, se esforçando, pagando o preço, achando que elas vão receber se elas fizerem alguma coisa. Se elas mostrarem algum movimento, algum esforço, algum sacrifício, então elas recebem. Só que nós precisamos dizer ao mundo que mudou o sacerdócio, mudou a lei. Nesta igreja, é só por fé, viu? Deixa eu avisar aqui, é só por fé. Aqui não se profana o sangue da aliança. Aqui não se ultraja o Espírito da graça. Salvação não é por obras, é por fé. E quando não se dá ênfase à fé, então dá-se ênfase às obras. E aí sempre surge uma estrela na igreja. Quando se dá ênfase às obras, vem o estrelismo. Ou é o diabo, que hoje virou estrela nas igrejas, porque muita obra para combatê-lo. Ou então é a liderança. Olha o homem chegando. Um dia eu vou ter um terno igual ao do homem. O homem, olha o homem. Ele, Deus. À noite, sabe o que tem lá no quarto do homem? Tem uma cadeira especial. E Jesus vem e senta naquela cadeira. Que eu ouvi no meu passado, meu amado. Quanta humilhação por sermos simples ovelhas. Mas tinha, sabe, tinha as estrelas. Em todo ministério legalista tem as estrelas. Tem os bambambãs. Chega certas irmãs profetas, elas entram na igreja. Normalmente são gordinhas e baixinhas. E elas vão entrando, as pessoas vão abrindo o caminho. E aqueles que têm mais amizade vão chegando. Tem algum recado para mim? Tem alguma palavra para mim? É ou não é assim? Porque é a estrela. A pessoa foi para assistir um culto e pergunta para a gordinha se tem uma palavra para ela. Porque a gordinha é melhor que Deus. Ela deve estar mais bem informada do que o altar, do que a palavra do Senhor. Romanos 14:1. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Aqui nós não estamos falando de quem está na lei. Quem está na lei não mudou a lei. Nós estamos falando de quem é salvo, está muitas vezes na graça, mas tem debilidades, fragilidades. Essa pessoa tem que ser acolhida, mas não dá para discutir com ela. Quem está me entendendo? Amém? É débil, mas é da fé. Na lei da fé, não há ciúme, não há julgamento, não há diferenças, não há pisar nos outros. Por isso que nós acolhemos também aos débeis na fé. Romanos 11:6 diz, e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Lógico, nós não podemos ter um pouco de graça e um pouco de lei. Mas, bispa, me diga uma coisa. Eu não quero, sabe, criar um mal-estar com os meus irmãos da lei. Então, quando eu estou lá com eles, eu deixo eles falar, sabe? Eu faço de conta que eu acredito, que eu concordo. Não pode! Nunca faça isso na sua vida. Você, eu não vou arrumar encrenca. Arrume uma boa encrenca. Você é da fé. No bom sentido eu estou falando. Mas não pense
pense nisso. Não, eu deixo falar, sabe? Eu faço de conta. Eu nunca. Amados, eu nunca. Eu não ouço mais nada que tenha parte com a lei. Nada. Eu não sou obrigada. Eu tenho que falar do que eu conheço hoje. Porque a pessoa pode ter o maior zelo pela palavra dela, pelo pastor dela, pela igreja dela, pelo ministério dela, pelo chamado dela, mas não tem o entendimento que hoje nós temos. Não porque nós somos melhores, porque aprove a Deus iluminar os olhos do nosso entendimento. Agora, se ele fez isso é porque há desígnios para a minha vida e para a sua vida. E entre esses desígnios não está com certeza ficar calado diante dos legalistas. Então não faça isso. Amém? Mas bispa, é que eu não tenho jeito. Não é por jeito, é pela fé. Deus não honra se não for pela fé, viu, amado? Amém? Não misture lei com graça. Não misture, não faça isso. As consequências são terríveis. Romanos 10, 8 a 10, encerramos. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti. Onde é que está a palavra, igreja? Está na tua boca e no teu coração. Qual é a palavra? Mais perto do que isso, impossível. Está na tua boca e no teu coração. Qual palavra? A palavra da lei que pregamos? Não. Qual palavra que está aí no seu coração e na sua boca? E tem que sair pela sua boca? A palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás... Então, se a salvação começa com o coração e pela boca, por que nós vamos mudar? Tem que continuar desse mesmo jeito. Isto é o pacto da graça de Deus. Porque com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, a boca usa a confissão. E quando você usa a confissão, o visível, que não aparecia, estava invisível, passa a existir na sua vida. E nisto aqui, meus amados, não cabe lógica. Nisto aqui não cabem pensamentos humanos. Você tem que crer por fé. Você é salvo, você é abençoado, você já passou da morte para a vida, você está livre do inimigo, você é reino, você é sacerdote do Rei Jesus, e tudo isto é para sempre. Se alguém vier e disser, olha, não é bem assim. E sempre tem uma voz se levantando dizendo, olha, cuidado, não é bem assim. Você vai dizer, está na Bíblia, eu creio. Assim seja, porque assim disse o Senhor. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. Os ministros de louvor vêm encerrar o nosso culto. O Bispo Rai com a bênção final. E eu queria que você confessasse esta verdade. Diga, a minha salvação é para sempre. Diga, tudo que Deus faz é para sempre. E por fé, porque eu já removi a lei. A graça já foi introduzida na minha vida. O meu sumo sacerdote é Jesus Cristo. E a minha lei, a lei da fé, é a graça de Deus. E pela lei da fé, eu declaro agora que as coisas que ainda não existem virão a existir. O que não aparece virá a ser visível. Porque pela fé, eu chamo as coisas que não existem à existência em minha vida. Eu chamo coisas que não são, como se já fossem. E eu me declaro abençoado e totalmente com a provisão de Deus para todas as áreas da minha vida. E isto que eu recebo é definitivo, é para sempre. Amém e amém. Amém, aleluia, glória a Deus.
Amém. Você crê? Amém. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Diz a palavra do Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, por esta noite. Obrigado, ó Pai, por essa palavra tremenda, Jesus, que certamente trouxe modificações, ó Deus, na vida dos teus eleitos, que tu mesmo atraíste a este lugar nesta noite. Somos gratos a Ti, Jesus, imensamente gratos a Ti, pela Tua graça maravilhosa, revelada a nós, a cada dia que nós viemos desse lugar, Pai. Há crescimento, ó Deus, crescemos no conhecimento, crescemos na Tua graça, e por isso nós Te louvamos, e por isso nós declaramos a Tua soberania total sobre as nossas vidas. Cremos em Ti, ó Pai, por isso nós falamos de acordo com os Teus oráculos, ó Pai, e chamamos a existência aquilo que ainda não é, como se já se fosse. Amém. Crendo, ó Pai, vivemos por fé, porque fomos justificados, e o justo, o Teu justo vive por fé. Aleluia. Por isso agora, ó Pai, nós nos despedimos, ó Deus, desse lugar, desse lindo santuário, declarando que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós, e aqueles que creem e recebem, digam amém, amém. E amém. Amém, louvado seja Deus. Aleluia. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Depois, se você puder ter um momento de comunhão, eu sei que alguns amanhã talvez emendaram, podem ficar uns minutinhos a mais, ir à livraria, tomar um café. Vai estrear nossa máquina de café nova, que está sendo uma bênção para nós que ficamos muito aqui. Vamos louvar, Ciro. Obrigada pela sua participação hoje no nosso culto, em substituição à pastora Silmara. Amém. Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo que determinou em seu coração. Capacita os chamados, fortalece os seus braços, pois a obra é dele e não falhará. Quando Deus escolhe alguém, bom é obedecer, custe o que custar, é sempre o melhor. Ele cumpre a palavra que diz bom e agradável, perfeita é a vontade do Senhor. Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar e viver como um herdeiro do que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador com um propósito, uma visão. Nada vai frustrar os planos do Senhor. Você é um vencedor. Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo que determinou em seu coração. Capacita os chamados, fortalece os seus braços, pois a obra é dele e não falhará. Quando Deus escolhe alguém, bom obedecer, custe o que custar, é sempre o melhor. Ele cumpre a palavra que diz bom e agradável, perfeita é a vontade do Senhor. Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar e viver como um herdeiro do que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador com um propósito, uma visão. Nada vai frustrar os planos do Senhor. Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar e viver como um herdeiro do que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador com um propósito, uma visão. Nada vai frustrar
frustrar os planos do Senhor. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Aleluia, boa noite a todos, até domingo, diga quem está ao seu lado, você é um vencedor, amém, vão em paz. Amém, glória a Deus. Convide alguém para vir no cinema sábado às 19 horas com você.